Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez que Deus te abençoe. Ser tua bênção. Abra a palavra comigo em uma das cartas que o apóstolo Paulo endereçou aos crentes, e essa é aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do verso 6 ao verso 8. Eu gostaria que toda a igreja pudesse estar atenta à palavra que lhe será ministrada nessa noite, porque ela é de suma importância para a minha vida e para a sua. E ela é poderosa nos seus efeitos e fará mudança na sua e na minha vida de uma forma tremenda. Amém. Graças a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez, por favor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém? Podei-vos assentar. Feche os seus olhos por mais um instante, porque eu gostaria que nessa noite todos que estão aqui ficassem atentos à mensagem. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos do Senhor por meio desta oração, por meio do sangue de Jesus Cristo, que já nos purificou de todo pecado. E se caso pecamos nesse dia, já te pedimos de antemão perdão, para que as nossas orações sejam ouvidas por Ti. Senhor Deus, eu sei que a palavra do Senhor é poderosa para cumprir tudo aquilo que ela diz. E nessa noite, eu estou crendo firmemente, e eu não me movo da posição que o Senhor me chamou nessa noite, para ministrar e ser ministrado por essa palavra. Espírito Santo, que o Senhor encontre lugar no coração e também na mente. Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo,
eu repreendo com a autoridade que o Senhor outorgou, com a autoridade que o Senhor delegou, que todo espírito maligno, que todo espírito perturbador de mente, roubador de ideias e pensamentos, aprisionador, eu te amarro na autoridade que há no nome de Jesus. E como está escrito na palavra de Deus, que o que a igreja ligar na terra já terá sido ligado no céu, com essa palavra de autoridade, a igreja concorda dizendo amém. E Deus, eu já te agradeço desde já no nome de Jesus pelo Espírito Santo. Amém? Então, o ambiente já está sendo nele promovido em nome de Jesus Cristo pela nossa postura diante de Deus, pela nossa obediência, pelo nosso entendimento para entender a Escritura, sendo promovido um lugar no nosso coração e na nossa mente para Deus operar. Amém? É interessante que a gente sempre inicia o ano muito desejoso de cumprir aquilo que não foi cumprido e de colocar diante de Deus projetos, os nossos desejos. E muitas vezes, infelizmente, começamos o ano cheio de compromissos, que por um motivo ou por outro não foi saudado, não foi resolvido. E há tempo para se poder fazer tudo isso nesse ano, se assim o Senhor permitir. Mas o importante é que nós precisamos estar atentos à orientação de Deus para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus se agrada de projetos. Deus se agrada de planos, quando todos eles são fundamentados na sua vontade. E quantas vezes a gente dá com os burros na água? Quantas vezes a gente passa uma situação difícil na nossa vida, porque nós antecipamos, nos colocamos à frente de um tempo que a nós não nos cabe fazer. Ou seja, quantas vezes nós decidimos fazer as coisas sem buscar os propósitos e orientações do Senhor para a nossa vida? Quantas vezes nós decidimos, por meio da ansiedade, tomarmos decisões e nelas nos precipitar? E nessa noite, eu quero transmitir uma orientação do Espírito Santo de Deus para a igreja se resguardar da ansiedade. No ano passado, eu pude ministrar a respeito de espíritos que estavam e aprisionam mentes. E comecei a falar um pouco a respeito do que se passa num processo mental, segundo a orientação da palavra e do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque eu acho que a melhor forma da gente compreender as coisas e compreender o que Deus quer nos falar, muitas vezes é pelas nossas ações no nosso dia a dia. E quantas vezes essas ações interferem no decurso do tempo, da nossa caminhada, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então o apóstolo Paulo,
ele se preocupou, pelo Espírito Santo, em trazer mais uma das suas orientações para a igreja de Filipos, que era uma igreja de coração aberto, que se preocupava com as coisas do Senhor. Mas ainda existiam coisas, essas como a tal da ansiedade, que tomou conta, e estava tomando conta do coração e do pensamento de muita gente, que eu acredito que não é diferente nos dias de hoje. E eu fui buscar entender um pouco do que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, e de que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. O que é ser ansioso? O que significa ansiedade? E eu fui buscar e compreendi que ansiedade é estar... Quem tem ansiedade é aquela pessoa que está aflita. É aquela pessoa que está perturbada. Presta atenção, porque o que eu estou falando é muito sério e é o que está impedindo muita gente de alcançar o projeto em Deus, de alcançar uma vitória. E a palavra, ela nos dá o entendimento de que é uma perturbação causada pela incerteza. Porque aquele que confia em Deus, ele tem que ter certeza plena, absoluta de que Deus vai fazer de fato aquilo que ele disse que iria fazer. E Deus, quando vai fazer algo na sua vida e na minha vida, Ele não precisa perguntar para ninguém, mas Ele te dá a garantia pelo selo do Espírito Santo que habita na sua vida, de que aquilo que Ele falou no seu íntimo por meio do Espírito Santo, que trouxe a revelação da palavra, que é a palavra rema, a palavra direcionada para você. Você abre a palavra de Deus e Deus fala com você. Aí o Espírito Santo de Deus sela aquela palavra no teu coração e fala assim com você: é isso mesmo que eu quero fazer na sua vida. O que você precisa é se definir por obedecer essa palavra. Mas o contrário de uma atitude fervorosa, de uma atitude de fé, é uma atitude gerada pela ansiedade que causa incerteza. Porque quando você toma a frente daquilo que você tinha apresentado a Deus, você está dizendo para você mesmo que você é o seu próprio Deus e você pode resolver a sua situação. E quantas vezes nós tomamos decisões que não foram aplausíveis? Quantas vezes nós tomamos decisões que nós não obtivemos a resposta de Deus, porque nós buscamos a resposta com as nossas forças, na última hora, no último tempo. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus está além do tempo, Deus está na eternidade. E tem um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então eu fui compreender, e isso o Espírito Santo falou comigo, que eu achei tremendo, que a ansiedade, ela é como, eu vou fazer aqui só para você entender bem rápido, uma coisa tão simples, mas eu quero ficar aqui embaixo. 2 duas cerâmicas dessa daqui. Esse é o tempo de Deus na sua vida e na minha. Esse é o espaço que eu tenho a percorrer.
E a ansiedade, você sabe o que ela faz? Ela gera em mim um desconforto e uma perturbação tal, e uma incerteza de que eu vou alcançar, que eu vou tomar um jeito de alcançar rápido, e eu vou dar um passo maior que a minha perna. Só que eu não vou conseguir ultrapassar. Porque não tem jeito. Você não consegue ultrapassar esse limite que Deus colocou para você. Nem o mar pode ultrapassar. Pastor, mas está tendo aí tsunami. Mas Deus permitiu ele chegar até ali. O mar não vai além do que Deus permitiu que ele vá. E por que nós temos que ir além do que Deus permitiu que a gente vá? Que inquietação é essa na alma que a gente tem para adquirir as coisas com a força do nosso próprio braço, porque Deus está demorando. Oh Deus, o Senhor demorou. Geraldo, o Senhor está aqui há muito tempo. É isso, pastor? Não, mas você fala isso quando você toma a atitude de dar um passo maior que sua perna. E Deus é um excelente administrador, um excelente construtor, Ele é o arquiteto do universo, é Ele quem colocou a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos outros, mas preciosa para nós, que é Jesus, aos quais os edificadores, não é verdade? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar fundamentados, firmados. Aonde? Na rocha. É nessa pedra. É em Cristo. E dela nós não podemos nos mover. Mas o trono de Deus se move a nosso favor quando nós fazemos a vontade do Senhor. É verdade. Então, eu fui fazendo uma pesquisa e eu entendi que essa aflição gera angústia. A ansiedade gera angústia. Eu não estou aguentando mais esperar ele voltar. Eu não estou aguentando mais ele ser curado. Eu vou tomar uma decisão. E infelizmente vai lá e toma a decisão errada. Era para esperar um pouco mais. Porque se Deus falou que Ele vai trazer o marido, Ele traz o marido. Se Deus falou que vai trazer a esposa, Ele traz a esposa. Se Deus trouxe uma promessa de transformação na vida do filho e da filha, Deus vai transformar. Mas existe um processo no tempo determinado de Deus. É como uma construção. Não basta só você desejar tê-la. Você tem que ter todo o projeto. Mas primeiro ela tem que ser aprovada em oração perante o Senhor, para que ela siga o seu rumo. E se você não tem condição de concluir ela toda, você faz somente o que Deus te colocou à mão. Porque Deus vai fazendo você encontrar favor. Deus fez isso com Salomão. E um dava daqui, e o outro enviava dali. E as coisas foram se sucedendo. Mas não adianta você tomar uma decisão na sua vida sem antes consultar a Deus e esperar por Ele. Aí eu fui entender a palavra angústia. Tanto coração angustiado dentro da igreja do Senhor. Tenho certeza, quando eu digo igreja do Senhor, é a igreja do Senhor em toda a terra. Quantas pessoas angustiadas, aflitas, doentes por causa da ansiedade. Porque a ansiedade gera isso. E eu, buscando entender melhor isso, eu fui ver que a angústia implica em ansiedade com opressão. Angústia significa ansiedade com opressão. Se ansiedade é uma perturbação maligna, então quem é que nos oprime? O diabo. Então quem que gera em nós ansiedade? O diabo. O diabo vai contra todas as orientações de Deus. E ele vai tentar o tempo todo semear isso na sua mente e na minha mente. Felizmente. Mas ele faz isso.
O tempo todo ele gera dúvida na sua mente se o negócio é de Deus ou se não é. Se vai dar certo ou não vai dar certo. Se aquela pessoa é honesta ou não. Se aquela pessoa é crente ou não. Ela vai gerar muitas coisas em você. Porque esse é um demônio enviado por Satanás para te perturbar e me perturbar. Quantas vezes eu tomei por ansiedades decisões e que me afligiu a alma. E o pior, quando nós decidimos por isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente vai causar desconforto, não é só na gente não. A sua ansiedade gera problema para toda a sua família. Toda a sua família entra no mesmo barco. Por isso que o espírito depressivo é um espírito que ele começa de dentro para fora te oprimindo, ele encontra lugar na sua mente, se assenta no seu coração, e aí você tem a dita chamada depressão. Dita e maldita, que tem tomado a sua vida. É uma compulsão e uma impulsividade por se decidir à frente das coisas que Deus tem te falado. É uma compulsão por comprar, é uma compulsão por falar mal, é uma compulsão por pensar errado. Porque a gente é assim, a gente pensa, irmão. Moisés disse, eis que eu vos proponho a bênção e a maldição, escolhe a bênção. Ou seja, Jesus diz, eis que o pecado já os aporta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Em todo o tempo, nós temos, como aqueles desenhos que eles fazem de um anjinho e de um diabozinho, só para você entender. Um vai ali e fala no ouvido para ele fazer isso, o outro vai lá e fala para fazer o contrário. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Deus fala com você. E você, quando deixa de ouvir a Deus, você com certeza está ouvindo a voz do diabo. Então Paulo estava falando com eles assim, não andeis ansiosos, não tomais decisões antes do tempo, por motivo algum. Motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas e ações de graça. Que interessante. Tem um exemplo, claro, e vários exemplos na Bíblia, e aqui dentro deve ter vários exemplos, como eu acabei de citar, que eu já passei, só não falei como que eu passei, mas a Bíblia fala que um homem chamado Uzias, que era rei, ele decidiu, como também um outro homem também que era rei, chamado Saul, a tomar frente daquilo que Deus não chamou. Ele precipitou porque ele não esperou. Saul não esperou o que Deus falou por meio de Samuel. E nem Uzias, quando já estava abençoado de uma maneira grande, com o coração fortalecido, aí ele achou que era o tal. E foi lá e ofereceu o sacrifício. Foi lá no altar do incenso. Você sabe o que aconteceu? Veio lepra na vida dele. E Saul perdeu o trono. Não é? Deus está nos ensinando. E eu preciso aprender com Deus. Eu quero aprender com Deus. Espero que você também queira aprender com Deus. Que os nossos projetos sejam primeiramente conhecidos diante de Deus. Abra lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Eu vou entrar no final do 6 e guria mesmo nós vamos para o 7. Mas eu quero que você passe comigo lá. Provérbios 16, 1. É bom você passar um pouco pela palavra de Deus e meditar para você ver que aquilo que o pastor está falando é o que está escrito mesmo.
Às vezes é uma passagem que muitos aqui sabem, que muitos nem sabem que existe. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos dos homens parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, Deus não impede que você faça planos, mas nem todo plano que você faz é do Senhor. Nem tudo que você vai apresentar a Deus esse ano pode ser que realmente é o que Deus quer fazer na sua vida. Mas também, Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você colocou diante dele. E pode fazer também aquilo que você colocou diante dele, desde que seja conhecido diante de Deus. As vossas, o quê? Solicitações, os vossos pedidos, as vossas necessidades. Seja conhecidos diante de quem? Do Senhor, e não de homens. A palavra de Deus diz: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Se você não obrar e não consagrar, apresentar a Deus e falar: Deus é do Senhor, não vai haver bem-sucessão. Você não será bem-sucedido. Infelizmente é o que Deus está dizendo. Nem você e nem eu. Mas se nós apresentarmos a nossa obra, alguma coisa tem que ser apresentada diante de Deus para que haja multiplicação. Pode haver uma multiplicação de bênção na sua vida, porque você está agindo de acordo com a palavra que te traz bênção, como pode haver uma multiplicação, infelizmente, daquilo que não é bom sobre a sua vida, se você agir erroneamente, indiferente, ou tomar a posição de Deus na sua vida. Por isso que tem muita gente sofrendo aflição, angustiado, porque falou para o seu cônjuge aquilo que não deveria falar. Fez um negócio sem antes sentar e calcular para ver se ele podia iniciar e terminar. E muitas vezes não foi feito por fé. Porque Deus, Ele não está limitado às nossas equações, às nossas contas, os nossos cálculos. Não está, não. Deus pode trazer o socorro para você no momento oportuno. Mas não se apresse a decidir sem consultar a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Sejam declaradas na presença de Deus. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e o teu pai, que está em secreto, ouvirá a sua oração. Tem coisas que são roubadas porque são liberadas pelos nossos lábios. O rei Ezequias fez isso. Senaqueribe veio e o quê? Gente de terra longínqua, viu todo o tesouro do coração. Viu todo o tesouro do templo. E quando a gente fala, a gente acaba manifestando o que está no coração da gente. Às vezes eu vacilo nisso. E eu tenho que vigiar. Agora, uma coisa para fechar essa partezinha A aqui. Deus vai sondar os corações, as motivações do coração. Porque se você está pedindo algo para que você seja reconhecido, para que você seja visto, e não seja de fato o Senhor, porque quando é que o Senhor é honrado nas nossas vidas? É quando nós plantamos na vida dos outros. Tem um filme aí que o homem vendeu toda a sua riqueza. Era um sábio. As suas joias, suas pedras, para poder ver Jesus. Mas ele descobriu que Jesus estava o tempo todo do lado dele, enquanto ele estava ajudando aqueles leprosos, ajudando os necessitados. Quando a gente veste o nu, quando a gente dá ao faminto,
quando a gente ajuda o nosso próximo. Esse é o ministério de Cristo. Então, para nós alcançarmos alguma coisa, Deus vai pesar a motivação do meu e do seu coração. Porque Ele vai te cobrar quando Ele te dá. E antes que Ele te dê, já trabalhe para que aquele projeto seja concluído de forma que o nome do Senhor seja agraciado. Você já tem que estar trabalhando. Eu tenho que trabalhar para o Senhor. Antes de eu pedir qualquer coisa para o Senhor, eu já tenho que estar trabalhando, eu tenho que alcançar. É igual minha filha na hora que quer alguma coisa. Gente, é interessante demais, só tem 4 anos, mas eu fico perplexo de ver. Fico perplexo. É mais fácil eu dizer porque eu sou pai. Mas que inteligência? Mas tem que ser uma inteligência direcionada, trabalhada, pautada. Você não pode dar corda. Mas sabe cativar, sabe levar o sanduíche dela, sabe levar aquilo que ela quer. Porque vem direto para o pai primeiro, agraciar o pai, beijar, elogiar o pai, para depois levar. E nós somos tão arrogantes perante Deus, que às vezes a gente até percebe nas orações, mas não é para julgar ninguém não. Nós temos que vigiar nossas orações. Nós estamos dando ordem para Deus. Estamos dando ordem, está errado. Deus faz isso. Não, peraí, não é Deus faz. Até o próprio Tiago fala, o irmão de Jesus, diz o seguinte, que nós não devemos dizer que amanhã nós iremos para aquela cidade, faremos isso, realizaremos aquilo outro. Não. Nós temos que dizer, se Deus quiser. Agora, tem coisas que você não precisa pedir para Deus, que é o que está faltando maturidade na igreja de Cristo. Jesus já te deu autoridade para você expulsar demônio. Então você não precisa virar, Deus, expulsa esses demônios. Jesus falou, em meu nome. Nós temos que botar a mãozona abençoada lá e orar pelo enfermo e ele vai ser curado no nome de Jesus. Expulsar aquele demônio com autoridade, ele vai ser expulso. Mas existem coisas que nós temos que falar com o Senhor. Senhor, se for tua vontade, faz isso. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós precisamos disso. Está aqui, ó, seja conhecida diante de Deus e não diante de homens. Por meio, existe um canal, se chama oração e súplica com ações de graça. Ao mesmo tempo que eu oro ao Senhor, lhe pedindo alguma coisa, eu agradeço Ele por outras muitas coisas que Ele tem feito. E eu começo a suplicar, a clamar, e agradecendo. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. Porque a paz do mundo é o seguinte, se você quiser ter paz com o mundo, você tem que andar igualzinho ele. Eu quero ser daquela turminha ali, porque se eu não for dela... Hoje eu assisti um desenho muito interessante, de Max Lucado, um vídeo, que o rapaz, que Satanás por meio de um homem, pegou. O negócio dele o comércio dele nunca dava certo. Aí caiu uma caixa, uma bola no colo dele. Enquanto o outro falava, ainda que se cair uma coisa no seu colo, o negócio caiu na hora. Passou uma bicicleta e o negócio foi e caiu ali. Passou lá trupicou lá e foi cair lá no colo dele. Uma caixa e uma bola. Ele pegou e começou a apresentar aquela caixa e aquela bola para as pessoas. E ali tinha um reino. Ele estava dentro dos muros. E o rei chegou com a rainha. E ele começou a induzir o outro por meio do servo dele. Satanás faz isso por meio dos demônios dele. E começou a incitar. E já logo disse que aquela era uma bola bela, uma caixa bela e que tinha um determinado valor. E aquela pessoa citou o valor. Quem dá mais? Aí o outro já criou uma curiosidade naquilo.
e já deu um outro valor. Até que chegou lá o rei, ele apresentou para o rei e colocou o valor que ele queria, que é assim que o diabo faz. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e adquiriu aquela caixa, e começou a adquirir caixas, e caixas e bolas, e bolas e caixas, até subir, vamos dizer assim, além do seu palácio, até que estivesse lá. E um simples, que estava fora das portas do reino, ali, vamos dizer assim, do comércio que havia ali, ele viu que ele precisava ser visto por algo. Ele queria ser igual aos outros. E ele arrumou um jeito de fazer uma caixa, de arrumar uma bola, e perguntaram para ele: você não tem caixa, não tem bola? E ele não tinha. Então ele era o indiferente, ele era o discriminado. Presta atenção. E você sabe o que aconteceu? O que ele tinha era a casa dele e as boas amizades. Ele abriu mão das amizades e da casa dele e vendeu. E ele foi orientado para não vender a casa. E aquele dinheiro da casa ele começou a comprar bola e caixa e colecionar. Ao ponto dele atingir uma altura maior do que era da esposa do rei. E ela ficou furiosa, indignada, porque ela foi humilhar ele e viu ele passando com a bicicleta dele, cheio de caixa e de bola. Moral da história. Não dá para contar tudo, gostaria. Ele precisou se fazer igual aos outros. Mas veio um vazio nele, porque ele estava gastando tudo. As amizades que eram o mais importante ele tinha perdido. Aparentemente ele achou que perdeu, porque é assim que o diabo faz. Ele faz você dar valor àquilo que não é valor, àquilo que é transitório, é passageiro. As coisas eternas são as que têm valor. E ele voltou para o vínculo da sua amizade. E viu que aquilo não iria lhe levar a lugar nenhum. Quantas mulheres pensam que quanto mais bolsas elas tiverem, muito mais calçados elas tiverem, determinados tipos de roupa. Gente, está vergonhoso, eu estou falando isso, eu sei que eu não quero ficar entrando nem muito dentro disso não, mas como Deus me deu essa autoridade, Ele me levantou como pastor, se eu não puder falar isso dentro da igreja é para te abençoar. Não é por meio de um decote que você vai colocar na sua roupa, que se você vai ser muito bem vista. Lá no mundo, sim. Toma cuidado, você é templo do Espírito Santo, e não é só mulher não, é homem também. Nós temos que tomar cuidado. É muito bom, eu também faço e gosto de fazer musculação, gosto de correr. Ontem eu fiz, hoje eu estou até meio doendo. Mas você sabe o que acontece? É que muitas vezes essas coisas estão tomando frente. E nós estamos querendo ser iguais. Um vai lá, compra uma bolsa de uma cor, todas as outras compram. Compra um vestido, todo mundo vai lá e compra. Vira isso. O que Deus está querendo dizer é que Ele é a diferença na tua vida. Que Ele vai te dar condição para você andar bela mesmo, andar bonita mesmo. Você também, moço. Você também, jovem. É isso que Deus quer. Mas não apresse. Não apresse. Ore ao Senhor. Porque existe aqui, para finalizar a pregação nessa noite, algo tremendo que está escrito, que vai ser o juiz na sua vida, nas suas decisões. Diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu entendi que a paz é um sentimento de descanso. É um sentimento que Deus coloca dentro da gente, é uma convicção que Deus coloca dentro da gente, de um descanso, de um aguardo no Senhor. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Tudo aquilo que você entende não vale nada diante da paz de Deus. É muito bom o que você entende, mas a paz de Deus vai exceder o seu entendimento. E ela vai descansar o seu coração. Ela vai ser o juiz no seu coração.
Porque Deus vai te dar paz. Quando Deus te der paz de alguma coisa, não vai perguntar aos outros, não. Você já perguntou Deus já te falou como é que era. Deus te falou como é que era, não é isso. E ela vai te dar descanso. A paz de Deus não faz você ser igual aos outros. Faz você estar à frente dos outros de uma maneira muito sublime. E guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, se tem verdade, é de Deus. Vão evitar de mentir uns para os outros. Vão ser mais claros nas coisas. Transparentes. Tudo que for honesto, tem que ter honestidade. Tem muita gente que às vezes eu vou dizer uma coisa, você está isso tudo em nós. A lei da vantagem, a gente quer tirar vantagem em tudo. E tudo que for justo, tem que haver justiça. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Eu quero orar por você, para que na autoridade do nome de Jesus, lhe seja tirada essa ansiedade. Essa ansiedade no falar. Sabe o que a ansiedade faz? A gente querer perscrutar as coisas antes da hora. Não é? Tem um momento certo do noivo estar ali com a noiva. Mas você sabe o que acontece? Você está tão afoito, mas tão afoito, que você quer seduzir a noiva a se relacionar antes da hora. Você quer uma gretinha, quer olhar pelo buraco da fechadura. Você quer perscrutar aquilo que não é hora. Você quer decidir-se por algo que não é o tempo, você não tem condição para isso agora, espera, Deus vai te dar condição. Não assuma não. Você pode colocar, como eu disse, a sua família numa situação de perturbação. Às vezes a mulher está lá chorando diante de Deus. Os filhos acabam chorando, porque o marido tomou uma decisão precipitada. Eu estou falando assim, irmãos, não é me direcionando a ninguém. Eu estou falando com clareza, que é o que o Espírito Santo falou comigo. Fala com clareza para a igreja. Eu quero falar para você entender, exemplificando, que é a melhor forma de você entender e de eu entender. Porque naquilo que eu estou falando para vocês, eu sei o que eu passo, o que eu faço, aonde que eu preciso consertar. Então, nesse ano de 2014, não assuma para a sua vida aquilo que o Espírito Santo de Deus ainda não falou com você para assumir. E se você apresentar um projeto, e deva apresentar um projeto diante de Deus, ore para você ter paz, porque na hora que Ele te dá paz, você começa a executar. E Ele vai te dando as condições necessárias para que esse projeto, ele seja definido, resolvido na sua vida. Então vem cá na frente, que eu quero orar por você no nome de Jesus, antes de entregar o microfone. Eu quero usar a autoridade que Jesus me deu, no nome de Jesus Cristo, para perseguir esses espíritos que têm perturbado a sua vida. Tem te adoecido, você tem ficado doente. Tem gente aqui dentro que está doente, perturbada mentalmente. E se você ficar com vergonha, é uma outra barreira que o inimigo está colocando. Porque nós temos que perder isso. Nós temos que vir ao altar. Nós temos que nos aproximar para recebermos a oração da fé. Porque a oração da fé salvará o enfermo. E se ele tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. É o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então se você quiser vir, você vem rápido, porque eu vou entregar o microfone no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Eu creio que o ambiente já está todo preparado, está impregnado da palavra de autoridade, está impregnado do Espírito Santo de Deus. E eu acredito que se você acreditar,
as coisas vão acontecer. Tem gente aqui que pensa muito mal de si mesmo. Você pensa muito mal de você. Você não se acha bom o suficiente para nada. Você sempre acha que você não vai conseguir nada. Porque você tem sido muito cobrado por pessoas próximas de você. Você não sabe mais o que fazer. Está desanimado. Acha que tudo é bobagem quando é falado aqui no altar em projetos. Porque você já colocou o projeto diante de Deus e ficou no meio do caminho. Você não dorme direito. Tem gente aqui dentro que não dorme direito. Não dorme. É ansioso, é tão ansioso que até ele ultrapassa os sonhos que ele gostaria de ter. Sabe como que é? É desse jeito mesmo. Ser ansioso demais. E a sua ansiedade tem impedido de Deus operar. Deus já falou com você. E você é tão inseguro que você pergunta sobre aquilo que Deus já falou, mas você não faz aquilo que Deus já falou. Esse medo, esse espírito demoníaco, perturbador, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ele foi amarrado no início desse culto. Mas agora eu peço, Senhor meu Deus, na autoridade que o Senhor concedeu à igreja para ligar e desligar, que no nome de Jesus seja manifesto esse espírito e que esse demônio, ele não opere mais nas mentes. Ele tem aprisionado mentes. Ele tem aprisionado. O projeto não tem ido para frente, porque ele tem feito a mente retroagir. E assim diz a palavra de Deus, que os que retrocedem na fé, Deus não tem prazer. Pai, no nome de Jesus eu te apresento cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. Senhor Deus, eu te rendo graças pela vida de cada um deles. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que ama, é um Deus que cura, um Deus que ressuscita dentre os mortos. E Pai, com a autoridade que o Senhor me delegou, nessa mesma autoridade, eu repreendo aflição, angústia, em nome de Jesus, rancor, espírito de rejeição, indiferença, que tem feito com que essa pessoa não progrida, porque ela se acha o menor na sua casa e por isso tem tido um sentimento de revolta no seu coração. Oh Espírito Santo de Deus, tira deste coração a revolta, naganturianda labachurie, porque esta pessoa tem ouvido essa voz que desde a sua infância a tem perturbado e a conduzido a se mostrar diferente na sua família. E uma forma que ela tem encontrado é de chamar atenção por aquilo que ela mesma sabe que é errado. Mas ela não tem tido forças. E tem sido uma disputa nesta casa. Como que Satanás tem ceifado neste lar? E ele tem armado laço, e laço de morte já te encobriu. Mas o Senhor te tirou de lá, ó homem. Porque enquanto estava por uma estrada,
O inimigo te perseguia para te tirar a vida, mas o Senhor te guardou, porque Ele ouviu o clamor daquele que por ti intercedia. Espírito de morte assolou a tua casa, mas o Senhor diz um basta, e é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo esse espírito de morte, essa revolta, essa angústia, essa tristeza. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te cura nesta noite a mente, pois é com você mesmo que o Senhor fala, porque Ele tem te dado uma família, e promessa tem em tua casa. Em nome de Jesus Cristo, todo o inchaço, tudo aquilo que está lhe tirando o prazer até de comer, eu estou repreendendo na autoridade do nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Espírito Santo, há poder no sangue de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito maravilhoso, Espírito. Oh, Espírito Santo, é um povo que está buscando o Senhor. Nessa noite eu estou decidido, Espírito Santo. Eu estou decidido a determinar sobre a vida do meu irmão as bênçãos, a determinar a libertação, a cura na alma. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, eu repreendo esse mal nesse rim. Na autoridade do nome de Jesus, rim desincha, infecção urinária, cessa agora no nome de Jesus. Senhor meu Deus, esse desvio do lado esquerdo do cérebro, esse desvio que faz com que a pessoa não consiga prestar atenção nas coisas. Ela às vezes entende o negócio até errado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É como uma inflamação. Canta lá, mas na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora neste cérebro inflamação maligna. Sai no nome de Jesus. Mente, ser tu curada, ser a tua atenção redobrada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, toca onde é o intocável para esta pessoa, toca onde que o homem não tem conseguido tocar, mas o clamor tem colocado diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro restauração na alma, nessa alma angustiada, essa alma ferida, essa alma machucada por algo que lhe foi prometido, algo que foi forçado, houve uma força bruta. Remanachai, remanasuie, canta lá, via canturianda, canta lá. Mas o Senhor é aquele que te apalpa de uma forma que tu gostaria de ser apalpada. É de uma forma carinhosa. E a tua cura chegou nesta noite, porque o Senhor já selou pelo Espírito dele. E essa machucadura, essa ferida que foi feita, em nome de Jesus, ela já está selada pelo bálsamo do Espírito. E o perdão no teu coração já está brotando. Oh
Oriande canta lá, vianduriash, andaramasu ye canta lá, ramasu ye nevasu de canta lá, vessai, ricanturianda lá, vasu de anda canta lá, porque o Senhor te restaura o dom, ó mulher amada, riba la churier lamasto de cantarávia cantalai. Porque enquanto estavas ali, naquela área de serviço, ali eu te vi. Riba churier lamasto de cantalai. Porque o Senhor se agrada dos seus louvores. Não és desamparada, porque o Senhor é o teu sustento, porque no teu cântico ao Senhor Ele fortalece. E tem dito que não estava aguentando nem mais cantar ao Senhor, mas com cânticos espirituais Ele te batizou, e nessa noite Ele te renova. Falai ao Senhor em cânticos, falai o Senhor em línguas estranhas, falai o Senhor em salmos, louvai-o com hinos, porque o Senhor se agrada. Enquanto você louva o Senhor, a obra do Senhor está sendo feita na tua casa. Espírito de repreensão, espírito de vara, de ferro, espírito de jugo, em nome de Jesus Cristo, eu te destrono nessa noite. Orianda la canto ierna basso de canta lai, porque grande é o Senhor que vai à frente dos seus. Riande canto anda laço de canta eteri anda lamas. Orie chamanomas andamagaço de ernavasto de canta lai. Espírito de profecia, espírito de paz, espírito de mansidão, espírito de alegria, de gozo, enche os corações nessa noite. Essa dor na nuca, essa dor, eu resisto na autoridade do nome de Jesus, esse fardo que não tem aguentado carregar. Mas o fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave. Não contendei com o Senhor, vós os seus santos, porque que homem lutará contra Deus e prevalecerá, a não ser aquele que se rende, como Jacó, que já estava acostumado a tirar proveito e a enganar, e teve medo quando estava a caminho para encontrar com seu irmão. E na terra do Manaim, do acampamento de Deus e dos seus anjos, ali o Senhor se fez presente, e o Senhor transformou o seu nome, a sua vida. Que nesta noite a sua vida seja transformada no nome de Jesus. Que nesta noite a sua vida seja transformada no nome de Jesus. Que nessa noite seja tua bênção, seja tu princesa de Deus. Que nesta noite não será mais Jacó, mas será Israel. Porque se apresentaste a Deus por meio de um coração contrito, e Ele mudará o teu nome e te chamará bem-aventurado, bem-aventurada. Oh, aleluia! Deus nos perdoe a arrogância, nos perdoe a prepotência, nos perdoe, Senhor. Perdoe e cura nessa noite, Jesus. Eu estou crendo na tua cura e vejo pela fé. Eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé esse câncer sendo arrancado. Por causa dessa amargura que está no coração, você não tem perdoado os seus pais.
Porque é noite de proclamação de perdão, é noite de liberação, é noite de restauração. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, enche, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Receba um batismo de arrependimento, receba um batismo de fogo, ser tua bênção, ser tu cheio do Espírito, ser tua bênção, que a cura brote no teu lar, que a cura brote nos teus negócios, que a cura brote na tua mente, que a tua alma seja inundada do amor do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Sai, espírito de morte. Sai, tranca a rua do inferno. Sai, tranca a rua. Em nome de Jesus eu te dou a ordem. Sai dessa vida. Sai dessa vida mágoa. Sai dessa vida angústia. Sai dessa vida mágoa. Sai, mágoa. Sai. No nome de Jesus. Sai. Porque maior é o que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, assim diz o Senhor. Porque grande é o Senhor e a sua bandeira está arvorada sobre a casa daquele que o teme. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor fez muito mais do que foi pronunciado por fé nessa noite. Muito mais o Senhor fez. Que haja uma verdadeira unidade, que haja um coração enlaçado com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te ofereço este culto que prestamos ao Senhor. Nós te oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Espírito lascivo, espírito de sensualidade, você vai sair dessa igreja, dessa vida, em nome de Jesus. Você não vai mais escolher para ela aquilo que você tem escolhido, porque já cessou nessa noite. É um novo marco nessa igreja. A santidade é um novo marco. Santidade é a bandeira que nós vamos levantar. Santidade é o Senhor. Nós vamos mudar, Deus, por amor do Senhor, porque nós queremos encontrar com o Senhor naquele dia maravilhoso. Calça os pés do teu povo, Senhor, na santidade, para andarmos em santidade. Somos templo do teu Espírito. Muito obrigado, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que recebeu, você que creu, você que foi curado, você que foi liberto, bendiga com seus lábios o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.